CESP 2012 MCT. Zenão de Eleia desenvolveu o seguinte paradoxo, que tinha a intenção de questionar a racionalidade humana. Um dia, Aquiles, o grande guerreiro grego, e uma tartaruga decidiram apostar uma corrida. Considerando que Aquiles e a tartaruga se movam com velocidades constantes e que a velocidade de Aquiles seja o dobro da velocidade da tartaruga, ele dá a ela 200 metros de vantagem no momento da partida. Quando Aquiles chegar ao ponto de partida da tartaruga, primeira etapa, ela terá se movido para frente, exatamente metade de sua distância à dianteira, 100 metros. No momento em que Aquiles chegar a esse segundo ponto, segunda etapa, ela terá se movido mais da metade da distância que os separava na primeira etapa, e assim sucessivamente. Segundo Zenão, Aquiles jamais alcançaria a tartaruga, porque, em cada etapa, no momento em que Aquiles chegasse ao ponto onde a tartaruga estava, esta já teria avançado e a distância entre eles seria a metade daquela que os separava anteriormente. A sequência numérica formada pelas distâncias percorridas por Aquiles em cada etapa forma uma progressão aritmética. Anotando os dados que foram fornecidos. Então, nós temos aqui o Aquiles e nós temos também a tartaruga. A tartaruga, ela caminha numa velocidade v, sendo que Aquiles numa velocidade 2 vezes maior que a dela. O problema nos disse que quando o Aquiles estiver na posição inicial, a tartaruga ela vai estar já a 200 metros na frente, porque é uma vantagem que ele forneceu para a tartaruga. Quando o Aquiles atingir esses 200 metros, nós temos uma regra que segue, que a tartaruga ela vai estar em 300. A partir daqui, ele diz que em cada distância que o Aquiles atingir que a tartaruga esteve, ela vai se mover metade do valor da diferença entre eles. Então, aqui, quando o Aquiles chegar em 300 metros, a tartaruga ela vai se mover 300 menos 200, no caso aqui, ela andou 100, então, metade desse valor, no caso, 50. Então, ela vai estar na posição de 350. Quando o Aquiles chegar em 350, a nossa tartaruga, ela vai ter caminhado metade. Então, aqui, ó, mais 50. Diferença 350 para 350, metade disso, então, vai ter caminhado e chegado até o 375. E assim por diante. A assertiva, ela nos afirma que... ela nos questiona se o modo como o Aquiles caminha é uma PA. Só lembrando o que é uma PA. Bom, uma PA é uma progressão em que a razão, ela vai ser o quê? A diferença entre dois termos. Esses termos pode ser A2, A1, pode ser A1, A0, pode ser A4, A3. O que eu tenho que sempre lembrar é que essa diferença ela é constante. Então, eu pegando aqui os dois primeiros termos, que é o A0 e o A1. Então, eu tenho 200 menos 0. Essa razão é 200. Se eu pegar os dois próximos, A2 menos A1, então, eu tenho 300 menos 200, igual a 100. Então, nesse caso, nós já vimos que tem uma diferença entre os termos, certo? Então, logo, não se refere a uma PA. Então, a nossa assertiva, ela está errada.